Ouça agora Fonte de vida, Fonte de Vida, com o pastor Raifran Batista. Os dois caminhos e os dois fins. A Bíblia Sagrada nos diz, no Salmo de número 1, especificamente o versículo de número 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Como uma placa de sinalização, este salmo indica ao homem a estrada da bem-aventurança. O salmo começa com uma mensagem igual à do Sermão do Monte, pois no Sermão do Monte é conhecido também a aula de Jesus, o ensino de Jesus, como o sermão das bem-aventuranças. E nesse texto que acabamos de ler, fica clara a distinção que Deus faz entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Depois de passar embaixo do arco da bênção, entramos no templo do louvor. Pode-se obter a bem-aventurança de dois modos: negativamente, conforme dizem os versículos de 1 a 3, evitando a companhia dos ímpios, mas também podemos obter a bênção da bem-aventurança positivamente, entrando na companhia dos profetas, dos reis, dos salmistas, dos historiadores e principalmente na companhia do próprio Deus e daqueles que fazem a sua vontade, os quais nos falam através das Escrituras, pois diz o texto que o homem bem-aventurado é aquele que na lei do Senhor, ou seja, na sua palavra, medita de dia e de noite. Não nos limitemos apenas a ler a Bíblia, meditemos nela. Diz alguém que é melhor um versículo bem mastigado do que um capítulo inteiro engolido às pressas. É bom que meditemos na palavra, pois a meditação nos fortalece e nos ajuda a descobrir os tesouros, as lições preciosas que o livro sagrado nos revela. As recompensas são diversas: ser plantado junto aos rios, dar fruto e prosperar. Como é maravilhoso também ter consciência de que Deus nos conhece e nos ama, pois diz o texto: o Senhor conhece o caminho dos justos. Este salmo mostra a distinção entre os justos e os ímpios. Em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a Bíblia fala outra vez sobre o assunto. E outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. O texto sagrado, quando se refere ao justo, revela, distingue aquela pessoa que teme a Deus, que ama a Deus e que anda na sua companhia, que procura fazer a sua vontade. Justo, na Bíblia Sagrada, especialmente nas páginas do Novo Testamento, não é uma pessoa perfeita, no pleno sentido da palavra, pois a perfeição só será alcançada quando nós participarmos da redenção, no sentido da redenção dos corpos, no dia da glorificação, no dia do encontro da igreja com Cristo Jesus. Enquanto aqui estivermos, somos sujeitos a dificuldades, a fraquezas e negligências. Mas quando a Bíblia se refere ao justo, está falando de alguém que teme a Deus, de alguém que submete a sua vida a Ele, de alguém que busca, que anseia, que procura fazer a sua vontade. Quando a Bíblia se refere ao ímpio, fala daquele que vive na prática da impiedade, aquele que não busca a Deus, aquele que escarnece de Deus, ou quando muitas vezes não escarnece de Deus, mas também não lembra-se dele para adorá-lo, despreza a sua majestade e a sua soberania
e adora a si mesmo, ou adora um ídolo, deixando de reconhecer o poder e a majestade do Deus eterno que fez todas as coisas. A Bíblia faz aqui neste salmo uma distinção interessante. Ao justo, a Bíblia chama de bem-aventurado e diz que ele é como a árvore, plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E diz o texto no verso 3, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Aqui está a bênção da prosperidade, corretamente entendida na vida daquele que busca fazer a vontade do Senhor. Mas diz o texto a partir do versículo 4 que os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Não tem estabilidade. O verso 5 diz que os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Existe uma promessa, uma grande promessa de paz, de galardão, de vida eterna e de segurança sem igual para aquele que procura a justiça de Deus, que procura enquadrar a sua vida, moldar a sua vida nos parâmetros divinos, cujos padrões muita gente hoje deixa de lado. Os movimentos da era de Aquários, New Age, Nova Era, por exemplo, abandonam tais preceitos. Dizem os proponentes de tal teoria que já passamos da era de Peixes e deveríamos entrar na era de Aquários. Falando então da passagem do tempo e da necessidade de se rever conceitos. Mas infelizmente, quando o fazem desta forma, tentam menosprezar os padrões morais que são inspirados na Bíblia Sagrada, especialmente nas páginas do Novo Testamento. Lembramos aos irmãos, a você irmão, a você amigo, que Jesus Cristo disse na sua palavra: poderá passar os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Os padrões que Deus estabeleceu na sua palavra são padrões eternos. Eles têm o seu valor acima de todas as culturas, acima de todas as tendências, acima de todas as mudanças que podem ocorrer na face da terra. Deus é fiel e a sua palavra permanece viva e eficaz. Quando o Salmo 1, uma parte da poesia hebraica, nos revela a situação dos justos e dos ímpios, o Salmo é claro em dizer que o Senhor conhece o caminho dos justos. Este conhecimento de Deus quanto ao caminho dos justos não quer dizer simplesmente o fato de saber da existência, mas é um conhecimento íntimo, é um conhecimento pessoal. Quer dizer que Deus está a par, Deus está acompanhando o caminhar, o desenvolvimento, a vida, os passos do homem, da mulher, do jovem, do adolescente que busca fazer a sua vontade. Mas quando a Bíblia diz que o caminho dos ímpios perecerá, Deus está nos dizendo na sua palavra que Ele não tem prazer na impiedade, que Ele não tem prazer na injustiça. E a promessa para o justo é vida e paz. A promessa para os ímpios é destruição eterna. Em qual posição você está? Fique do lado da bênção de Deus. Busque a paz e a graça que só Deus pode te dar, para que tu permaneças fazendo justiça, praticando a vontade de Deus, enquanto Deus te dá a oportunidade. Amém. Você ouviu Fonte de vida,
Fonte de Vida, com o pastor Raifran Batista.